Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360 e sempre trago um convidado muito especial para você, que é nosso ouvinte, nosso telespectador, para a gente bater um papo e trazer um pouco mais sobre a medicina veterinária. A convidada de hoje é a professora doutora Silvia Crusco, especialista em reprodução animal. Então, estou muito feliz em recebê-la aqui. Professora, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, espero que vocês também gostem do nosso papo matinal de reprodução. Show. Professora, então você é muito famosa no meio acadêmico, tem muitos alunos aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Conta pra gente o que trouxe a Silvia Crusco, né, para escolher a medicina veterinária e hoje especializada na questão ali da reprodução. Bom, vem de longo tempo. Então, desde pequena, aquela história. Desde pequena eu gosto de animais, eu queria ser veterinária e tal. Aí me formei em 1984. Foi ontem, né? 40 anos eu faço de formada. Nessas minhas andanças, eu trabalhei como clínica há 6 anos. Uhum. E eu via que faltava alguma coisa de reprodução. Eu me questionava, nossa, mas por que no exterior faz inseminação e aqui não faz? Por que no exterior faz citologia vaginal e aqui ninguém faz? Pouquíssimas pessoas faziam, 1 ou 2. Eu me interessei e parti para fazer mestrado. E lá fiquei mestrado, doutorado, pós-doutorado, ao mesmo tempo na área de docência. E estamos aí. Legal. Trabalhando. E você tem uma história na medicina veterinária, né? Contribuiu muito, nós somos muito gratos por todas as pesquisas, tudo que foi desenvolvido, né? E ter essa trajetória, ter você, né, no meio acadêmico e também trazendo informações para as pessoas é muito relevante, tá? Então, nosso muito obrigado, assim, por tudo que você agradeço. Contribuiu. Mas assim, Rodrigo, nada se faz sozinho, não sou eu sozinha, são todas as pessoas que durante o meu trajeto, e ainda estão, participam comigo. Legal. E nesses anos todos, né, que você contribuiu, o que você viu de descoberta, o que você trouxe com a pesquisa que contribuiu para a medicina veterinária que nós temos hoje quando se fala em reprodução de cães e gatos? Então, vamos falar mais especificamente de cães, que é a área que eu trabalho. Mas, paralelamente de gatos, que tem outras profissionais que trabalham. Primeiro, não existia uma rotina de inseminação artificial. E hoje isso é uma prática do dia a dia de criação de cães. Congelamento de sêmen. Nós começamos a trabalhar em 1990 e hoje é uma rotina. Então, essas inovações, com modificações, elas vêm até hoje sendo utilizadas. No exterior se faz clonagem de cães, no Brasil ainda não. Mas são esses os passos. E o mais, assim, que eu acho mais bacana de falar é que as técnicas em animais domésticos, elas servem de ponte hoje para trabalhar com animais silvestres. E por mais que seja engraçado, o contrário está acontecendo também. Técnicas de reprodução. E isso é um ponto importante porque a gente tem muitas espécies ameaçadas. Sim, né? Inúmeras. E como que a gente pode fazer essa conservação? Como que a reprodução assistida a gente consegue fazer esse desenvolvimento, né? Bom, o Brasil tem excelentes pesquisadores em reprodução, em biotecnologias de animais silvestres, incluindo marinhos. E o que acontece? É o conservacionismo. Então, existe uma espécie ameaçada de extinção. Eu vou congelar o sêmen, eu vou congelar tecidos para uso futuro, estudo tecido, eu vou congelar embriões, como embriões de onça, e assim vai. Sim. Né? E pode compartilhar com a gente um caso assim, interessante que você viu ao longo de todos esses anos? Às vezes um animal que tinha dificuldade para a reprodução, que vocês utilizaram algumas técnicas e conseguiu, né, trazer esse benefício? Na verdade, o acompanhamento, o checklist que uma biotecnologia necessita, faz automaticamente que você faça uma série de exames e você descubra a causa da infertilidade. Em princípio, não é tão só a biotecnologia em si. Então, eu quero sucesso na inseminação de uma cachorra.
a ultrassonografia, dosagem hormonal, citologia vaginal, exame clínico, hemograma, perfil renal, perfil hepático e por aí fora. Com isso, a biotecnologia, ela é o ponto final, mas para chegar nesse ponto final, eu já fiz uma série de exames para diagnosticar o porquê essa fêmea é infértil, e isso auxilia na fertilidade, e em resultados positivos. Tá. Então quer dizer que todos esses exames, todos esses indicadores são muito importantes para a gente avaliar. Olha, é viável ou não é viável fazer o procedimento? Sempre. Sempre foram, sempre serão. Legal. Então é o contexto geral, né? Não é somente uma área específica, não, né? Não é exatamente. Eu vou inseminar por inseminar. Mas se eu vou trabalhar com infertilidade, eu tenho que descobrir a causa da infertilidade. Diagnosticar a causa da infertilidade. E isso é feito com exames complementares. Professora, e quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia? O que você vê ali que, nossa, isso aqui é mais difícil da gente controlar, ou até mesmo da rotina? Como é que funciona essa... Olha, os grandes desafios mundiais de reprodução de cães eu já posso enumerar. Não são muitos, mas existem. Exemplo, sexagem de sêmen, que isso é feito em bovinos e equinos sem problema nenhum. O cão, o espermatozoide é um pouco mais sensível a essa metodologia. Então, tem baixa taxa de concepção. Produção de embriões, como se faz em animais de produção. Eu vou produzir embriões, é o sonho das pessoas. Eu vou produzir 500, 500 é muito. Eu vou produzir uma ninhada de uma raça X, numa raça Y, que é maior, que dá. E aí? Isso ainda não é possível. Então, são desafios que eu vejo que o tempo vai passando e eles ainda são desafios. Tá. Legal. É importante a gente mostrar esse ponto porque, né, cada área da medicina veterinária tem essas correlações, né? Até aqui a gente pode interferir, até aqui a gente consegue realizar alguns exames, né? Então, trazer esse ponto de vista é muito legal. E quando a gente avalia esse animal antes da reprodução, até que ponto a genética influencia? Muito. 35%, 40% ou mais. Quanto mais consanguinidade existe em qualquer espécie, quanto mais consanguinidade, o que é consanguinidade? A escolha dos reprodutores com maior parentesco entre si. Quanto maior a consanguinidade, existe uma depressão da consanguinidade ou inbreeding, uma depressão de inbreeding. E o que acontece? Os genes deletérios se encontram com maior facilidade. E aí você vai produzir animais que tenham uma maior incidência de alteração genética. Isso a gente tem que evitar. Legal. E fazendo essa correlação da genética com a nutrição. A nutrição também é um ponto que tem que ser avaliado, né? Sim, a nutrição nós temos dois caminhos. A nutrição em si, que é como alimentar, com que alimentar, quando alimentar. Cada espécie, cada nicho dentro da espécie, filhote, adulto, reprodutor, reprodutora, fêmea prenhe, fêmea lactante, tem uma característica de necessidade nutricional. Isso é um. E existe hoje em dia nutrigenômica. O que seria isso? Nutrigenômica é o que os alimentos influenciam na expressão dos genes. Caramba. Então, essa é uma nova área da veterinária, nova em termos, né? Mas que estuda como a nutrição está influenciando na expressão dos genes para tais características. Chama-se nutrigenômica. E tem medicina humana também, muito. Nossa, são pontos importantes, muito importantes. E a gente nota que cada vez mais, né, tem tecnologia, tem inovação. E fazendo uma correlação, né, desses temas, como que você vê o futuro da reprodução animal? A gente já vê técnicas em humanos super avançadas, na medicina veterinária também. Também. Até que ponto o que você projeta ali para os próximos anos? Olha, eu espero que a ética continue, porque reprodução sem ética não existe.
o que é uma ética na reprodução em qualquer espécie. Usando esta ferramenta, eu vou propiciar o nascimento de que tipo de animais? Com saúde, com bem-estar, como que vai ser? Eu vou colocar no mundo 1 milhão de descendentes e não vou ter como alimentar? Isso em tudo. E a biotécnica, se formos falar com respeito a meus amigos que trabalham com animais de produção, ela vem avançando ao ponto de você produzir o mesmo volume de alimento numa mesma área. Isso é o que a biotecnologia vem avançando, ainda mais hoje com o carbono, né? A gente fala também de ESG, né? De toda a parte Sim. sustentável, social. Então, isso envolve a reprodução hoje em dia, ela sempre foi multidisciplinar. Mas ela está envolvida em, como nós já conversamos, eu vou produzir filhotes, eu vou produzir animais. Para onde esses animais vão? Eles terão bem-estar? Eles terão saúde? Eles serão respeitados 5 liberdades? Os 5 pilares do bem-estar animal? É isso que a gente tem que ver. Quando a gente fala das 5 liberdades, né? Do animal estar livre de fome, livre de sede, né, que ele consiga expressar o comportamento dele. Né? Então, tem diversos fatores ali que também, cada vez mais, a gente nota que tem melhorado, né? A gente tem buscado coisas ali para trazer consciência para as pessoas. E o podcast também é uma ferramenta, né? Que eles entendam o que a gente propõe para esses animais, né? Porque a reprodução não é assim, eu vou acasalar minha cadela, minha gata, com esse cão, com esse gato, mas isso tem uma análise antes de eu tomar a decisão. Então, quem é a mãe desses filhotes? Quem será o pai desses filhotes? Essa união, união genética, não necessariamente só genética, hein? Mas infecciosas. Tem que ser livre de brucelose e assim vai. Então, existe um planejamento. Tá. Eu sempre vejo assim, a biotecnologia é um ponto final que você vai passar por toda uma trajetória para chegar, agora estamos prontos para fazer. Sim. Quando a gente fala de todos esses avanços, né, que tem muita gente também saindo da graduação e buscando a área de reprodução. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que têm vontade de ingressar na área de reprodução? Primeiro, você tem que se apaixonar por qualquer área que você vai trabalhar, senão o seu trabalho é todo em vão. Buscar profissionais com nome e competência no mercado para acompanhar o trabalho, para aprender. Ninguém nasce sabendo. Exato. Eu aprendo todo dia, eu estudo todo dia. Quem me conhece sabe que é assim. Sim. E, a partir daí, ética, bom senso e competência. A aparência, eu sempre converso. Hoje, com redes, mídias sociais, aparência, né? Eu vou fazer uma dancinha para vender reprodução. Calma, né? Então, a parte técnica tem que estar muito bem alinhada, né? A competência sempre antes da aparência, assim, do lado. Nunca, né? Você ter um comportamento disso para disso. Tá. E para a gente trazer ali, qual o projeto que você está trabalhando hoje que pode gerar um grande impacto no futuro? Na verdade, a minha formação é andrologista. Hoje eu trabalho com a equipe do professor Marcílio Nishi, professor doutor da USP, e testando diluidores, né, analisando o sêmen. Que mais dá para a gente mexer com biotecnologia de sêmen? É com essa área que eu trabalho hoje. E trazendo para o tutor agora, como que a gente pode educar esse tutor do ponto de vista da reprodução assistida? A pergunta é básica. Primeiro, há necessidade de você querer filhotes? Porque hoje em dia nós temos 3 populações. A população de cães errantes, que deve ser controlada a reprodução, a população de cães de canis e aquele cão que faz parte, e cão e gato que faz parte da família. Então, muitas vezes,
como que nós escutávamos essa conversa? Ah, eu quero que a minha cachorrinha tenha filhos. Hoje, eu quero netos da minha cachorrinha. Então, ela é filha da tutora. O animal hoje de estimação, o cão e o gato, ele faz parte integrante e, inclusive, juridicamente, de uma família. Juridicamente, em que sentido? Ele é visto, ele é um ser senciente que tem que ter proteção, bem-estar, saúde. Então, essa aproximação, né, ao tutor, ele não é só eu tenho um cão, eu tenho um animal que faz parte da minha família. Uhum. Foi feito uma vez um trabalho com crianças. Quem é o mais legal da sua família? Meu cachorro, meu gato, minha mãe, minha avó, meu irmão. Então vejam como há uma relação, né? E a introdução desses animais dentro da casa, né? Mas a importância, né? Então veja, você tem a sua competência médica veterinária, que sempre deve ser perfeita. Uhum. E aí, dentro dessa competência, você tem que saber que não é só um animal que você lida hoje com um membro de uma família. Legal. Isso é inevitável, isso não tem como voltar atrás, e isso é o que é, o dia a dia. E também tem outro ponto que a gente nota, que as pessoas estão deixando de ter filhos, né? E adotando animais para que tenha essa transferência, também é outro ponto que a gente pode aprofundar, essa transferência emocional, né? Então eu vejo na rotina clínica que muitas pessoas trazem esse animal como filho. Sim, há uma substituição. Né? A partir do momento lá, quando a descoberta da pílula, que a mulher pôde controlar a sua vida reprodutiva, super certo. Tá? O que aconteceu? Opções. Eu não quero ter filho. Não querer ter filho não é um pecado. Uhum. Já começa por aí. Né? Dependendo. São decisões, né? São decisões, tá? Então, não querer ter filhos, mas eles abraçam a causa desses animais como membros da família, é isso que eu falei. Há essa substituição. Eu sou mãe de pet. Isso tem na internet a rodo. Não recrimino ninguém, seja mãe de pet, cuide como filho. Como uma verdadeira mãe deve cuidar de um filho. Sim. E para a gente continuar esse assunto, né, recentemente, uma polêmica, né, que tem acontecido dentro da medicina veterinária, eu queria saber sua opinião. Eu peguei o número da lei, a Lei 17.972, do dia 10 de julho de 2024, Sim. que foi aprovada aqui no estado de São Paulo. Então, é uma lei estadual. Que ela diz, né, que os animais, quem deseja fazer a compra desse animal, ele só pode ser vendido castrado até 4 meses de idade, microchipado, vacinado e com controle de pulga e carrapato. Então, esse animal ele vai ser vendido com 4 meses de vida já castrado. E eu queria trazer sua opinião, seu ponto de vista em relação a esse tempo de castração. Rodrigo, é assim, isso está dando uma polêmica enorme. Então, eu vou dar a minha opinião como médica veterinária que trabalho com reprodução animal. Uma castração, hoje em dia, nós sabemos que ela pode ter vários caminhos. A castração terapêutica. O animal tem uma neoplasia, um tumor no testículo, uma infecção no útero, um tumor ovariano, é uma castração terapêutica. Você, em princípio, castra o animal, retira ovário e útero, testículo e epidídimo para que esse animal sobreviva. Existe uma castração que é um controle populacional. Então, eu tenho uma população de cães que está descontrolada, ela aumenta exponencialmente, eu tenho que ter uma ferramenta para controlar, porque isso leva a zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para os homens, leva a falta de saúde e falta de bem-estar. Aí existe a população, que nós acabamos de falar, que tem os seus pets em casa. Uhum. Né? Independente de raça. Cachorro é cachorro. Esta castração, muito cedo,
ela pode levar a alterações de cognição, que é comportamento, incontinência urinária, um aumento de sérias e graves neoplasias, tipo linfoma, mastocitoma, carcinoma de próstata, obesidade, aumento de tendência a diabetes, a problemas osteoarticulares. Em vista disso, você impor a uma pessoa que tem um filho em casa, que ele seja castrado precocemente, isso deve ser um médico veterinário que vai conversar com o tutor e ambos vão se decidir, o tutor vai saber, olha, se eu castrar um animal, eu vou ter esse problema. Aí o tutor vai, não tem problema, eu assumo, eu vejo. É uma conversa, não é uma imposição, né? A imposição é feita quando há o descontrole de uma população, uma lei que deve ser cumprida, mas quando se trata de animais, nós aconselhamos acima de 6 meses. Ah, mas tem cachorro que com 6 meses, gata que já está no cio, já está prenha. Pode acontecer. Aí nós falamos de posse responsável. Uhum. O que é posse responsável? Eu tenho uma fêmea, eu sei todos os problemas que eu posso ter dentro de um pós-castração, uma pós-cirurgia, uma retirada cirúrgica, então eu vou ter um momento de decisão e não de imposição. Sim. Tá? São pontos muito relevantes que a gente precisa abordar, né, e mostrar para as pessoas, né, que a lei já entrou em vigor, né? Outro ponto que a legislação fala aqui é que as fêmeas elas podem reproduzir até 2 vezes por ano, né? E até 5 anos de idade ali, que ela poderia ter até 5 anos finais, né? Dessa reprodução. E eu queria também entender se é adequado esse tempo da reprodução, né? Essa matriz, essa fêmea que está reproduzindo para criar esses filhotes. É adequado 2 crias por ano? Olha, eu gostaria de saber se foram médicos veterinários especializados em obstetrícia, em reprodução, que foram consultados. Nós temos 400 raças de cães que se comportam, às vezes, na reprodução de maneiras diferentes, que se comportam pós-castração de maneiras diferentes. Uhum. Tipo, existem diretrizes feitas pela associação, saiu agora em julho, pela Associação Mundial de Veterinários Clínicos de Pequenos Animais, que nós sabemos que determinadas raças, o melhor seria jamais castrar. Que a incidência desses todos os problemas vai aumentar, vai aparecer, com uma maior chance que numa população não castrada. Ah, mas só cachorro de raça? Não, tem os SRD, sem raça definida, eles têm tamanhos pequenos, médios e grandes. Exato. E isso influencia também no aparecimento, no surgimento dessas alterações. Então, não são só cães de raça, são todos cães. Uhum. E a gente volta para essa questão polêmica que não está definido, né? A gente não tem instrução normativa que determina, olha, para tal raça é importante, para outra raça não, né? Quando a gente fala do Golden, né, a gente tem estudos também que relatam que não é indicado a castração em nenhum momento da vida desse animal, a não ser com a conduta terapêutica, se ele apresentar alguma infecção. Por exemplo, existem trabalhos científicos publicados que relatam já em 35 raças das 450 os malefícios e benefícios. Então, você castrar um chihuahua, a idade que eu vou decidir é diferente de um Golden, de um Rottweiler, de um Doberman, do sexo desse animal, né, o gênero fêmea, macho. Só que aí eu vou dizer, às vezes a ciência ela está um pouco longe da realidade. Esses trabalhos deveriam ser mais propagados também, para que as pessoas, né, pudessem entender o que está sendo discutido, né? Para que a pessoa tivesse olha, eu tenho um cachorro
que se eu castrar na idade que você quer, Rodrigo, Uhum. Silvia, ele está aqui escrito que ele pode ter tal problema. Isso é verdade? Sim. Uhum. Você quer mesmo assim? Quero. Então, Que tenha essa proximidade, que ela entenda que aquele problema pode acontecer ali, né? é um direito do tutor saber. Uhum. É um direito do animal não precisar ser submetido a uma cirurgia sem necessidade. Outro ponto que a gente entra na legislação que precisa ser alterado, né, no meu entendimento, é que ele não obriga a responsabilidade técnica dentro desses locais que farão a comercialização, os canis ou as empresas, né? Precisa ter o CNPJ, toda a documentação correta. Mas como que a gente avalia? Eu entendo que para o pequeno criador, né, que tem poucas matrizes ali reproduzindo, também não vejo que tem tanto essa necessidade. Mas para aquele criador que tem diversas matrizes, a gente tem um problema sanitário que pode acontecer ali. E o médico veterinário é exclusivo para fazer esse procedimento. A partir do momento que existe um local em que se criem animais, vamos generalizar, Uhum. e comercializam esses animais, ou os produtos desses animais, há necessidade de um responsável técnico. Uhum. Agora, se eu tenho um cachorro na minha casa, preciso de um veterinário. Exato. Não de um veterinário, um responsável técnico. Mas isso, Rodrigo, são leis, são normas do Conselho de Medicina Veterinária, e ele está sempre atento, Uhum. né? É um órgão que rege a nossa profissão, a essa fiscalização. Eu vi também outro ponto, né, que a gente tem que parar e analisar. A partir do momento que a legislação ela não está clara, né, ela fala que não há necessidade de um responsável técnico e no final, no último inciso, ela fala o seguinte, que também ela não determina quem é o órgão fiscalizador. Então, eu entendo que precisa estar muito bem claro quem vai instruir e quem vai fiscalizar, né? Então, essa determinação, quem é o órgão responsável? Então, Rodrigo, eu não sou legista, Aham. eu sou médica veterinária, mas eu tenho amigos médicos veterinários que fizeram direito, são advogados, Aham. trabalham nessa área, mas é uma coisa que tem que ser pré-estabelecida. E normalmente o conselho é que fiscaliza. Uhum. Né? Sim. A gente tem que ver os pontos e também trazer, né, que peçam a opinião de pessoas experientes e que tenham conhecimento técnico para que a gente não tenha outros problemas com esses animais, né? Sim, então uma lei julgada em termos de promulgada. Uhum. Quem foi consultado? O porquê dessa lei? Essa lei quer acabar com o quê? Quer acabar com isso, mas é o caminho para terminar com o que eles querem, para legalizar o que eles querem. E os animais são os que vão sofrer sem necessidade. Sem necessidade, eu digo, respeitando o controle populacional de cães errantes, o controle populacional de cães que estão em ONGs. Pensando de saúde pública, né? Mas você tem que dar a chance de um animal que não esteja nessa população de ter o direito de poder ter, né, do tutor ter essa opção, do criador ter essa opção. Sim. Então é uma coisa que envolve, né, mas o meu conselho como médica veterinária em reprodução tem que se ter parcimônia, conhecimento, qual é o tamanho daquele animal, onde ele está, qual é o risco dele vir a se reproduzir sem necessidade. Com a raça, né? A se reproduzir em fundos de quintais, não em criatórios credenciados, com nome, com seriedade. E isso tem que ser analisado, senão não pode generalizar um mundo. Uhum. Eu vi que essa lei ela também traz muitos benefícios. Por exemplo, a exposição desses animais em locais, a comercialização, né, em vitrines, está proibida. Sim, isso eu concordo plenamente. Eu também acho importante. Feirinhas, beira de estrada, praça, né? Aham. Porque é uma decisão que a pessoa vai tomar, né, que ela tem que ser pensada. Ter um animal é muita responsabilidade.
Você não pode decidir Rodrigo, pelo impulso, né? vamos falar assim por cima. Há uma diferença de eu comprar um cachorrinho numa feira, numa beira de estrada, de sei lá quem, e de eu comprar o mesmo animal de um criador responsável. Sim. Porque tem, viu? Vários. Tem muita gente que trabalha com muita seriedade. Com seriedade. Exato. A gente falou bastante ali dos cães, né? Mas os gatos também se enquadram nessa lei, né? Então, se aplica a cães e gatos todos esses requisitos que a gente falou no início. Sim, a mesma coisa. Né? Em gatos não é tão estudados, não são tão estudados os malefícios, mas existem. Um exemplo, obesidade. Tá. Às vezes problema articular em gatos muito grande, tipo da raça Maine Coon. Mas é a mesma coisa que deve ser levada em conta. Então, o número de gestações, de partos que a fêmea vai ter durante a vida, arbitrariamente falando, tem que ser pensado na fisiologia, o que é o normal, até onde eu posso ir com essa fêmea. Quatro crias na vida dela inteira. 4 crias na vida dela inteira, gata. Em 3 anos, 2 crias registradas. Então, isso são legislações que já existem para algumas espécies. Legal. E é importante a gente falar porque o estado de São Paulo ele é referência para o Brasil inteiro, né? Então, quando a lei é aplicada aqui, né, dependendo do que acontece, ela é replicada no Brasil inteiro. Então, esses pontos eles precisam ser bem analisados, né? O que a gente vai fazer, né? Quanto tempo, tem que quantificar isso, se realmente, né, a gente vai ter uma forma de reverter caso ocorram problemas. Sim, o que eu sempre falo é o seguinte: nós vamos fazer uma lei, ok? Sobre castração precoce, tá? Quem nós vamos consultar? Médicos veterinários que trabalham na área de órgãos públicos, universidades. Aí, não tem problema nenhum, pode fazer isso. Lança essa lei e tal. Só que dificilmente são consultados. Uma coisa é você consultar um veterinário que trabalha com população errante, um veterinário que trabalha com animais que são membros da família, como membros da família. Então, não pode existir uma lei para todos de uma maneira igual. Tem que ter diferença para a saúde dos animais. Legal. E eu vi também que o Conselho Regional do Estado de São Paulo se posicionou e as atribuições que eles deram, né, não foram aceitas, né? Então, eles falaram sobre a questão desse ponto da castração, né? Eles falaram também da responsabilidade técnica, de todo esse embasamento para que a gente tenha uma lei que consiga ser aplicada, né? Sim, a lei ela não pode ser jogada, né? Desculpem os políticos, sabe? Mas é assim. Ela tem que ser pensada, repensada. Quem foram os profissionais consultados, seja em nível de mercado de pets, em nível de medicina veterinária, quem foram os profissionais que embasaram a lei? Eles têm conhecimento de causa? Então, o que é mais fácil? Castrar todo mundo ou eliminar quem cria errado? Exato. Quem não cuida do seu cão. Não precisa ser criatório, canil. Quem não está cuidando do seu cão dentro de casa. Exato. Muito bom, professora. A gente está chegando na parte final do nosso podcast. Eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, por compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, né? Então, deixar um recado final para todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, né? O recado final, bom senso. Bom senso, ética, aprendizado, competência, depois rede social. Legal. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? É @cruzcosilvia. Legal. E tem o @SOSRepro _oficial. Show de bola. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. E eu agradeço. Beijo.